abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e creio eu, nós cremos que ele habita no nosso espírito, como diz o apóstolo Paulo, não é isso? Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Tá bom, abençoados? Recebo que hoje já é o nosso melhor dia. Seja bem-vindo todos naquele que já é o nosso melhor dia. Desde já, muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado a você que está me vendo aí, me ouvindo por essa gravação, em qualquer parte aí do mundo, bem próximo a mim aqui e também do outro lado, né, do planeta, porque a tecnologia ela avançou de uma tal maneira que hoje nós alcançamos o mundo. Há um tempo atrás, quando nós iniciamos, mal conseguimos alcançar o nosso bairro, mal conseguimos alcançar os nossos irmãos ali em volta. Hoje, com um simples celular, simples aparelho, alcançamos o mundo todo, recebemos correio de várias partes do mundo, abençoados que estão ouvindo essa palavra através dessa tecnologia maravilhosa. Muito obrigado por você estar nos assistindo. Se você não nos conhece, está chegando aqui pela primeira vez, está sempre chegando pessoas novas, abençoados nos ouvindo pela primeira vez. O nosso nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Brasil, estamos aqui falando a respeito do nosso Pai. E o nosso assunto aqui, é o Evangelho da Incircuncisão. Procuramos falar sempre do Evangelho da Incircuncisão, porque é o que nos interessa. Foi o Evangelho que o próprio Deus destinou para quem está depois da cruz, depois que ele morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 5, ele diz que graça e apostolado para obediência à fé entre todas as nações. E dos dois povos, ele fez um, e viver por fé. Não se vive mais pelas obras, hoje nós vivemos por fé. Gostaria aqui também de mandar uma saudação para o meu amigo Dino Sani. Muito obrigado, abençoados, pela sua participação. Muito obrigado pelo seu esforço aí de fazer a palavra correr e ser glorificada, anunciar a palavra do nosso Pai. Muito obrigado pela sua presença aí, tá bom? E o tema de hoje que nós vamos falar é o inferno e a religião. Veja que é um assunto que nós até não falamos muito, porque não é tratado muito pelo Evangelho da Incircuncisão, não é isso? Mas é uma mentira da religião, então nós temos que falar contra essa mentira. Que há algum tempo atrás nós pregávamos essa mentira, falávamos da existência desse lugar. Então eu gostaria também de pedir a você que está nos assistindo que compartilhe a mensagem. Se você tem o desejo de fazer essa palavra correr, ser alcançada por outras pessoas, por outros irmãos que estão na mentira, por favor, nos ajude aí, compartilhe a mensagem, que outras pessoas possam ouvir, e Deus mesmo aqui na nossa mente, no nosso espírito, Ele muda as coisas, tá bom? Um abraço também abençoada a Lina Santos, lá de Cuiabá, também está presente. Muito obrigado, abençoada, pela sua participação, tá bom? Um abraço a todos daí de Cuiabá, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí. Se for possível, também se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Você que está nos assistindo aí por essa gravação no YouTube, quando terminar aí a palavra, aí você vai embaixo aí, compartilhe aí, participe aí para que a palavra corra e seja glorificada. Então eu declaro já os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você possa entender o que Deus mesmo tem revelado aos seus filhos, porque aqui não cabe nenhuma inteligência humana. Eu tenho visto abençoados aí, teólogos da graça, que fazem coisas, querem explicar até mais do que o apóstolo Paulo. Abençoado, você está perdendo seu tempo, porque é Deus mesmo que dá o entendimento. E Paulo disse bem claro, ele falou uma coisa muito séria, diferente do que foi revelado a ele, abençoado. Não serve, é anátema. Uma hora vai cair em contradição, uma hora vai se perder,
porque Deus nos deu assim, a oportunidade, o privilégio, né, de estarmos aqui desde o início, bem do início, quando essa palavra, quase 30 anos atrás, chegou aqui no Brasil, né? E nós começamos a acompanhar lá no Beabá, e todos, vejam bem, todos sem exceção, 100%, que entraram em querer distorcer, mudar a verdade do Evangelho, se perderam no caminho, todos eles, e alguns até perderam a própria vida por causa disso. Alguns deles se perderam, né? Foram recolhidos pelo nosso Pai, não perderam a salvação, abençoados, por favor, nem foram para o inferno, mas porque plantaram errado, colheram errado, tá bom, abençoado? Então vamos aqui dar início aqui, recebo que você seja um que pregue essa palavra com bastante clareza, com bastante tranquilidade, que nos ajude aí o Evangelho da graça de Deus a ser conhecido pelos nossos irmãos, tá bom? Vamos então aqui dar início aqui, o inferno, veja bem, olha o tema, o inferno e a religião. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tessalônica, no capítulo 5, no verso 9, talvez alguns digam, mas isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver com o inferno. Pessoal, porque nós, sempre que possível, nós gostamos de começar com o Evangelho da Incircuncisão, com o apóstolo Paulo. Às vezes não é possível, né? Mas sempre quando é possível, nós começamos por ele. Vamos ler aqui a primeira carta que ele escreveu a Tessalônica, no capítulo 5, no verso 9, que ele diz assim, ó, porque Deus, veja bem, o próprio Deus que é o Espírito, Deus não é carne, Deus é Espírito. Muitos estão querendo ver Deus com esses olhos naturais, esses olhos naturais não podem ver Deus, porque Deus é o Espírito. Então ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não destinou seus filhos nem para a ira, nem para ir para o inferno, nem para o sofrimento eterno, não. Deus não nos destinou para nada dessas coisas, abençoado. Então para que foi? Mas para a aquisição da salvação. Da salvação, de que maneira? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que Deus, o próprio Deus que é o dono de todas as coisas, aquele que consumou todas as coisas, ele não destinou o Filho para a ira ou qualquer coisa parecida. Nós fomos destinados, os filhos do Espírito, porque existe uma confusão aí de judeu, gentio. Salvação, abençoada, é Espírito, não é judeu e nem é gentio. Salvação é Espírito, e Deus não destinou nenhum dos seus filhos, que é o Espírito, para a ira, mas para a salvação. Por que, abençoados? Veja bem, uma das mentiras da religião. Inferno é uma mentira da religião. Vamos repetir, inferno, que é pregado aí, é uma mentira da religião, um lugar de sofrimento eterno. Porque as religiões, todas elas, teve até uma que é a religião católica, não é isso? Criou um intermediário que é o purgatório. Se você não se recuperar, aí você vai para o inferno. Se você se recuperar, tirar uma nota boa mais ou menos, aí você vai para o céu. E isto é mentira. Não existe esse tal lugar, não existe inferno, não existe purgatório. O inferno pregado pela religião não existe na Bíblia. Não existe. Você procura aí na Bíblia, veja se há algum relato, alguma coisa que diga que Deus vai mandar seus filhos para um lago de enxofre, para um suposto inferno. Não existe também no Evangelho da Incircuncisão, as 14 cartas do apóstolo Paulo, não existe esse relato dizendo que Deus, nós lemos aqui, né, que Deus não nos preparou para a ira, Deus não nos fez para a ira, Deus nos fez para a salvação. O contrário do que prega a religião. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, aquele que foi levado por Deus lá no paraíso, no terceiro céu, de que maneira eu não sei, mas ele recebeu lá de Deus uma revelação, e ele nunca relatou, nunca mencionou nas suas 14 cartas esse negócio que Deus iria mandar alguém para o inferno. Olha, veja bem, se isso existisse, será que Deus mesmo não teria revelado ao apóstolo Paulo? Será que Deus não teria falado a Paulo, olha, escreve numa carta aí, preste atenção, ensina os meus filhos lá embaixo, que o inferno existe e quem não se recuperar, quem não for bonzinho, quem não me aceitar como Salvador, quem não tiver uma boa conduta, eu vou mandar para lá.
Não tem, abençoado. Não existe, não existe esse tal lugar. O inferno da religião, veja bem, de onde que veio isso? O inferno da religião foi uma invenção da Idade Média. Os abençoados lá da Idade Média que inventaram esse negócio de inferno. Para quê? Para atender os interesses próprios lá deles lá. Parece que os abençoados lá, os fiéis lá da época, estavam se desviando, estavam ficando desobedientes, e eles tinham que fazer alguma maneira, como fazem até hoje, não é isso? Criar alguma coisa para atrair os abençoados e mantê-los presos. O que foi criado? Um suposto inferno que tem um fogo ardente lá, que se você não se comportar aqui, se você não tiver uma certa conduta, como eu vi de um pastor falar uma coisa dessa, que se você não se comportar bem, o próprio Deus vai te mandar para o inferno. Isso foi a criação da Idade Média, para atender os interesses deles. Então o abençoado, com medo de ir para o inferno, quem que quer ir para um lugar desse? Ninguém quer ir. Então a pessoa vai e se torna cativa, se torna escrava dessas pessoas. Olha, e mais, mudaram o significado quando fizeram a tradução, porque tem muito escrito aqui, algumas coisas aqui, fala de inferno. Nós vamos ler aqui alguns textos aqui que falam inferno, mas o problema é que quando fizeram a tradução, mudaram o significado dessa palavra. Porque lá no Antigo Testamento, lá no Velho Pacto, lá, foi traduzido do hebraico, lê-se Sheol. É uma outra história. Já no Novo Testamento, lê-se Hades, lá do que veio traduzido lá do grego. Nós, nesses dois casos abençoados, olha, a religião ela é tão cruel, né, tão cruel, que ela nunca disse, pelo menos para mim, lá nos 35 e pouquinho mais anos que eu fiquei lá na religião, nunca me disse que essas palavras significavam sepultura, cemitério, o significado de inferno na Bíblia, tanto no Sheol como no Hades, significa sepultura, lugar dos mortos. É isso que significa inferno na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Só muda a palavra do grego para o hebraico, mas o significado disso é a mesma coisa. Então, inferno no original, tanto no grego como no hebraico, quer dizer sepultura abençoada. Aqui perto da minha casa, né, tem lá um lugar desse, uma sepultura, inferno, onde eu coloquei meu avô, minha avó, meu pai, meu filho, estão tudo lá naquele lugar chamado inferno, que é sepultura. E mais, abençoados, nada a ver, veja bem, nada a ver com lago de enxofre, um tormento eterno para o espírito, porque é isso que a religião ensinou, é isso que eu ensinava quando estava lá, que o inferno era um lugar, veja se não é isso que você ouviu lá, um local, né, que um lago de enxofre, que o fogo não apaga, que tem lá uns diabos lá, uns tridentes lá, né, espetando lá o seu traseiro, e se você fosse muito ruim ia para um lugar pior, e tudo mentira, tudo mentira. Deixa eu te falar aqui, ó, a religião, ela mente. Veja bem, pessoal, onde você está se metendo, onde você está levando a sua família, aonde você está levando os seus filhos. A religião mente quando diz que alguém pode ir para o inferno, um suposto lugar de sofrimento eterno. É mentira. A religião está mentindo quando diz, olha, se você não parar com essa cachaçada aí, se você não tomar jeito na sua vida, você vai para um lugar eterno de sofrimento, lá o diabo e seus anjos vão estar lá te esperando. É tudo mentira, abençoado, tudo mentira. Não existe esse tal lugar. Olha só, vamos aqui avançar um pouquinho, porque eu tenho certeza, se você é da religião, você já lembrou desse texto aqui que eu vou ler agora. O texto, veja o texto que a religião usa para justificar o inferno eterno. Eles usam esse texto aqui, ó, Mateus capítulo 5. Eu também usava, né, quando alguém chegava para mim, olha, vamos ler aqui o que diz a Bíblia aqui do inferno. Eu usava esse texto aqui, mas vamos ler o que realmente é. Mateus capítulo 5, verso 29, que diz assim, ó, cadê? Onde está? Aqui está. Portanto, se teu olho, isso aqui são palavras de Jesus de Nazaré, falando aqui, ó. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, te fizer ver alguma coisa que você não deva ver,
arranca-o e atira-o para longe de ti, arranca o olho fora, pois te é melhor que se perca com um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Melhor você perder um dos teus olhos do que todo o teu corpo ser lançado no inferno, falou Jesus de Nazaré. O verso 30, e se tua mão direita te escandalizar, pegar alguma coisa, né, que não seja sua, roubar alguma coisa, não é isso? Corta e atira para longe de ti. Por quê? Porque é melhor que um dos seus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado aonde? No inferno. Olha, abençoado, veja bem, Jesus de Nazaré falando, ele que falou isso aqui, fez esse discurso que é melhor você perder um olho do que ser lançado no inferno com o corpo todo, é melhor cortar sua mão direita, essa aqui é a mão direita, do que o corpo todo ser lançado no inferno. Veja bem, no tempo de Jesus de Nazaré, falava-se de inferno, a religião, ela fez essa tradução aqui e colocou inferno. Agora, que inferno é esse falado por Jesus? O que Jesus estava falando quando ele disse que era melhor cortar uma mão, arrancar um olho, do que lançar o corpo todo no inferno? Jesus estava falando, abençoado, olha que coisa tremenda, estava falando de um lugar fora dos muros de Jerusalém, onde eram queimados animais, olha só que tremendo, animais, lixo e transgressores da lei de Moisés, um lugar chamado Reena, lá no original, o lixão da cidade, o cemitério da cidade lá, que de acordo, diferente, né, do nosso hoje, é bem diferente, porque lá tinha fogo e todo dia lançava alguém lá, aquele que transgredia a lei de Moisés, que morria condenado, não tinha direito de ser sepultado, era jogado lá no Reena, lá no lixão da cidade. A tradução diz inferno, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. E claro, todo dia tinha alguém morrendo lá, não podia apagar o fogo, todo dia tinha que queimar alguém. E o bicho que era produzido, né, pelo corpo da pessoa, lá porque queimava, era um bicho que não podia morrer, tinha sempre bicho lá. E veja bem, uma coisa que talvez você não saiba, Jesus de Nazaré também seria jogado lá, no inferno, lá no lixão da cidade, lá no Reena. Se não fosse José de Arimateia, que foi lá, você lembra, né, que era um político lá, um senador lá, não sei das contas, de autoridade, intercedeu a favor do corpo de Jesus, porque ele era um filho, né, era simpatizante lá da causa de Jesus de Nazaré, intercedeu, então abriram uma exceção lá para Jesus, de tudo plano de Deus, é claro, e impediram que o corpo de Jesus de Nazaré fosse lançado no inferno, lá no lixão da cidade, lá no lugar determinado, lá no Reena, foi impedido, mas ele também seria, pela lei, teria que ser lançado lá, porque ele morreu condenado pela lei de Moisés, mas não foi. Bom, vamos aqui ver uma parábola aqui, usada pela religião para justificar a existência do inferno, um lugar de sofrimento eterno. Olha, mas entenda, a primeira coisa que você tem que entender, entenda bem, uma parábola não é algo assim real, não contando que realmente aconteceu, não aconteceu. Então vamos ler aqui Lucas, capítulo 16, eu tenho certeza que se passou lá pela religião, você também conhece essa parábola aqui. Lucas 16, verso 19, né, que fala a parábola do rico e de Lázaro. Eu tenho certeza que você, se passou lá, como eu passei por um pouco de tempo, você conhece. Então diz assim, vamos ler aqui o verso 19, que diz assim, ó. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Veja que era um homem rico, né? Bem de situação. E o verso 20, havia também certo mendigo, já era pobre, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Era um mendigo. E o verso 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Veja que a separação aqui é por obras, é isso?
e os próprios cães vinham lamber-se as chagas. A situação desse abençoado era cruel, era terrível. E o verso 22, e acontecendo que o mendigo morreu, olha, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, né? Foi lá para o céu, para o paraíso. E morreu também o rico. E foi o quê? Sepultado. Olha o que está escrito, o rico foi sepultado. E o verso 23, e no Hades, olha o Hades aqui, o Hades ergueu os olhos, e no Hades ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, olha, abençoados, preste bem atenção no que nós lemos, no que você lê nessa versão aí, nesse escrito. No verso 22, diz que ele foi sepultado. O homem que a religião diz que foi para o inferno, que foi condenado, que lá olhou lá para o céu, ele foi sepultado num lugar chamado Hades, ou inferno. Inferno nessa parábola é sepultura. Se ele foi para o inferno, ele foi para a sepultura. Olha, estava em tormento. E tormento, abençoados, nada mais é do que o juízo de Deus. Porque não era um homem bom, por isso que a parábola diz que ele não foi para os céus, ele foi para a sepultura. Deus, abençoado, veja bem, Deus não vai lançar ninguém no lago de fogo de enxofre, no inferno, nesse suposto inferno que a religião diz que existe, de maneira nenhuma. Diz que Lázaro ele foi sepultado. Ele era uma pessoa má, ruim, segundo a parábola, mas diz que ele foi sepultado. Foi o destino dele lá. Ele não foi, a parábola diz que ele não foi igual o mendigo que foi para o seio de Abraão, não. Ele foi sepultado. Olha, lá em Judas, o livro lá de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, no verso 7, diz que Sodoma e Gomorra, você lembra de Sodoma e Gomorra? Sofreram a pena do fogo eterno. Diz que aquela cidade era muito terrível, e Deus lançou o fogo eterno sobre aquela cidade. Veja bem, que nós acabamos de falar que fogo eterno não é o juízo de Deus. Quando fala fogo, não é alguma coisa que vai durar para sempre. É o juízo de Deus, é Deus fazendo juízo, uma linguagem de figura. Quando diz que vai ser lançado fogo eterno, é o juízo de Deus. Abençoados, fogo eterno é uma linguagem de figura. Vamos repetir aqui, é juízo de Deus. E veja bem, se aquele fogo eterno fosse literal, que Deus lançou um fogo eterno sobre aquele povo, teria que estar queimando até hoje. Porque se o fogo é eterno, tem que estar queimando até os dias de hoje. Mas se você for lá naquele lugar onde ficava Sodoma e Gomorra, não tem nada queimando mais não, abençoado. Nem existe nem sinal de nada. Mas aquela cidade recebeu o juízo de Deus, que o escritor aqui, a tradução diz que é o fogo eterno de Deus, o juízo de Deus. A religião é assim. Se você não conhece a religião, deixa eu te falar, a religião é assim. Ela quer lançar o espírito no lago de fogo para queimar por toda a eternidade. Se você não se comportar bem, se você não for uma boa pessoa, você vai para o inferno. E isso é o espírito, não é o corpo. Porque, abençoado, veja bem, como é que esse corpo aqui, esse que você tem, vai queimar eternamente em algum lugar? Olha, eu enterrei o meu pai essa semana passada, fez 20 anos, né? Não existe mais nada dele lá. Se eu for lá no cemitério onde ele foi enterrado lá, abrir lá, não tem mais nada, porque esse corpo não resiste a isso. Quanto mais queimar eternamente em algum lugar. E o espírito? Como é que vai se queimar o espírito? Com fogo natural, vai queimar o espírito. Tudo mentira da religião. E a religião quer botar o espírito lá no fogo eterno e o corpo físico quer levar para os céus com um arrebatamento, surpresa, levar o corpo para os céus. Pessoal, entenda uma coisa, até onde que vai a mentira da religião. Entenda para você não ser mais enganado. Espírito não queima. Não pode mandar alguém, Deus não vai mandar o espírito lá para esse tal lugar, porque o espírito ele não pode queimar. É espiritual, não é carnal. E o corpo de carne, o corpo físico, não é do reino
duas mentiras da religião que nós estamos te apresentando aqui. É o espírito ir para o inferno, que não existe, que não pode queimar, e o corpo físico ir para o céu, porque não herda, o corpo não herda. Então, abençoados, e tem um verso aqui, que me assustava muito. Esse verso aqui, eu tenho que confessar para os abençoados, que muito apresentado pela religião, e eu apresentava para as pessoas, mas me assustava bastante. É Mateus capítulo 25, vamos ler aqui. Também eu tenho certeza que você conhece Mateus 25, o verso é o 41. Olha só, também palavras de Jesus de Nazaré. Mateus 25, 41, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Tenho certeza que você já se lembrou desse verso. Com certeza você já se lembrou. Mas também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, quem? Malditos. Olha o que Jesus está falando: apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui, abençoado, é pior do que filme de terror na religião. Eles apresentam isso aqui. Olha Jesus mandando os malditos, aqueles que não aceitaram o seu nome, aqueles que não aceitaram o seu sacrifício, que fazem coisas erradas, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Abençoados, quando diz malditos, vamos ver o que foi que Jesus falou. Quando diz maldito, está falando aos transgressores da lei de Moisés, aqueles que transgrediam a lei, porque a lei foi um pacto de maldição. Lá em 2 Coríntios 3,7 diz que a lei foi um pacto de maldição. Então, se a pessoa transgredia a lei, o que ele era? Bonzinho? Não, ele era maldito, não é isso? Que teriam que passar pelo juízo de Deus, imposto pela lei, que era morrer e ir para o cemitério, para o inferno. Seria apartado ali, que seria a morte ali do corpo físico, indo para o inferno, que seria o cemitério, o reena ali da cidade, preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, para a carne e seus desejos. Aquele abençoado que tinha uma carne, porque diabo é carne, você sabe disso, o diabo não é um espírito, não, o diabo é carne, que estava ali, tinha aqueles desejos. Então o inferno ali, o cemitério, foi preparado para quem? Para os espíritos? De maneira nenhuma, foi preparado para a carne, para o diabo e seus anjos. Esses abençoados não alcançariam a chegada do novo pacto, de maneira nenhuma, morreriam antes, foram para a sepultura antes. Por isso que Jesus falou, preparados para o diabo e seus anjos. Por isso que ele disse, não existe, abenção, veja bem, não existe um inferno, onde Deus enviará as pessoas. Nunca existiu isso. Isso é mentira. O corpo vai ao pó. É isso que diz o Evangelho. O corpo vai ao pó. O cemitério, o chamado cemitério. O espírito vai para Deus. Lá o mais sábio já falava, o corpo retorna ao pó e o espírito volta para Deus e o Deus. É assim que acontece, abençoado. É assim que acontece. A religião que está aí para colocar um terror nas pessoas, e pode dar medo, mas não existe. Olha, veja bem, se esse tal lago de enxofre, chamado de inferno, realmente existisse, o evangelho da incircuncisão falaria a respeito. Se você ler de Romanos até Hebreus, que são as 14 cartas do apóstolo Paulo, você não vai encontrar nenhuma referência quanto a isso. Deus falando para Paulo, olha, abençoado, Paulo não fala inferno, fogo eterno, lago de enxofre. Não existe essa relação nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Ele diz juízo, juízo de Deus, a ira de Deus, e nunca um fogo eterno. Porque o juízo vem, Deus faz o juízo, como fez lá em Jerusalém, como fez em Sodoma e Gomorra, como fez lá no Egito, e passou.
Passou. Não é um fogo eterno, né, que um lago que as pessoas, o Espírito vai ser lançado. Isso não existe. Nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 9. Não diz sofrimento eterno em um lugar determinado por Deus. Não diz isso, de maneira nenhuma. Vamos ler aqui mais um verso também. Romanos, olha só, que diz, olha, veja se isso aqui tem alguma coisa a ver com um lago de fogo. 9:22, Romanos 9:22, olha o que diz o apóstolo Paulo. E que direis? Paulo escrevendo à igreja de Roma. E que direis? Se Deus querendo, ele quis, não é isso? Deus quis, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para quê? Para a perdição, mas nunca para um lago de fogo abençoado. Vasos de ira, preparados, criados para a destruição. Eles foram destruídos, abençoados. Não que ficassem eternamente, não, estão lá eternamente, daqui a milhão de anos, não, nada disso. Então veja, abençoados, veja o seguinte, inferno, sepultura, local dos mortos, Sheol, Hades, Reena. Você precisa prestar atenção nessas traduções. Precisa prestar nessas traduções, porque o inferno é igual a um filme de terror, né? Você senta na frente da televisão para ver um filme de terror e você dá até a impressão que aquilo que você está vendo ali, né? Uma certa vez eu não gosto desses filmes, eu estava vendo, eu vi um abençoado com a foice, cortou o pescoço lá da vítima, e aquilo ali eu fiquei assustado, com medo, mas era um filme. É a mesma coisa, é a religião com o inferno. Se você botar sua mente, se você não entender que aquilo ali está errado, conferir, você vai acreditar e vai passar uma vida de medo, achando que Deus poderia te lançar no local desse, abençoado. De maneira nenhuma. Olha, veja aqui, olha o que diz aqui, Filipenses, capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo, ele fala aqui uma coisa tremenda. Filipenses, capítulo 3, verso 20, ele diz, a nossa pátria, aonde nós nascemos, o Espírito nasceu, é os céus. Nós saímos assim que nós saímos desse corpo de carne, voltamos para lá. Nós saímos de lá, nós viemos de lá. O Espírito, nós falamos do Espírito, esse corpo aqui não. Esse meu corpo aqui, ele foi formado aqui pelo meu pai e pela minha mãe, aqui no Rio de Janeiro mesmo, nesse estado, mas um tempo próprio ele vai voltar lá para a sepultura, mas o Espírito que sou eu tenho que voltar para o meu pai. Filipenses capítulo 3, verso 20, a nossa pátria, abençoada, nossa pátria. Eu não sei a vida que você leva aqui, eu não sei o tempo que você vai levar aqui, eu não sei o que vai acontecer com você. Deus sabe o que você está plantando. O Evangelho fala, o que você planta de bem, você colhe de bem. O que você planta de mal, você colhe de mal. Isso também determina o tempo que você vai ficar aqui, não é isso? Eu tive alguns pais, meu pai, por exemplo, meu papai, né? Ele começou a fumar, né, nicotina aos 14 anos. Quando chegou aos 50, ele começou a debilitar, e quando chegou aos 60, 69, não suportou, porque voltou para casa. Foi para o inferno, no lago de enxofre? Não, de maneira nenhuma. Ele voltou para os céus, a pátria de onde ele veio. Plantou mal e colheu mal. Por outro lado, o meu vovô viveu até os 90 anos lá, porque se cuidou, tranquilo, né? E viveu mais. Quando saiu desse corpo, voltou para o nosso pai. Mas de maneira nenhuma alguém vai para esse lago de enxofre, porque isso não existe, abençoado, de maneira nenhuma. Inferno é sepultura, para onde todo o corpo tem que ir. É uma determinação dada por Deus. O inferno, o que vai para o inferno é sepultura, é todo o corpo quando morre. Abençoados com todas as bênçãos. Não existe esse lugar chamado inferno. Saia dessa mentira, mais uma da religião, que não existe a menor possibilidade de você ir ser jogado no lago de enxofre. Não existe essa possibilidade. Por quê? Primeiro, porque esse local não existe.
esse lugar um lugar na eternidade, né? Até uma vez eu participei de um estudo, onde eu estava lá, olha só que estudo, para saber aonde poderia ser o inferno. Olha, porque o céu, nós olhamos para cima e vemos o céu. Então, aonde que é o inferno? E muitos falavam, está escrito que Jesus desceu ao inferno, então o inferno é embaixo. Não existe, não existe. Isso que são boas novas, abençoador. O Evangelho são boas novas, e a boa nova de hoje é essa. Tira esse inferno da sua cabeça, porque esse da religião, esse não existe, pode existir outro, esse não existe, tá bom? O que existe é a mentira da religião, tá bom, abençoados? Eu peço a você que compartilhe aí a mensagem, por favor, participe aí com seus irmãos, para que eles entendam, ou pelo menos comecem a entender. Essa explicação teria muitos outros detalhes, muitos outros versículos, mas nós ficamos por aqui. Que pelo menos cause na mente daqueles que não entendam uma dúvida, e eles venham a pesquisar, estudar mais, procurem outros livros, lá da Idade Média, lá do catolicismo, o que realmente foi chamado de inferno, que realmente foi chamado de lago de enxofre lá. Não, a Bíblia diz que isso não existe. Deus jamais faria uma coisa dessa. Tá bom, abençoado? Muito obrigado pela sua participação. Peço a você que compartilhe a mensagem. E você que está aí no YouTube me assistindo por essa gravação, quando terminar, desça aí e se inscreva, dê um like aí, acione o sino aí, faça essas coisas que são necessárias fazer para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado a todos pela participação, aos abençoados que estão aqui me acompanhando, ao abençoado Marcos, meu amigo do coração, do peito, um abraço para ti, toda a sua família, e os meus irmãos lá do Parque Paulista, aqui de Caxias, do bairro de Caxias. Leve um abraço lá para os meus irmãos mais uma vez, assim que você estiver com eles. Tá bom, abençoado? Até a nossa próxima reunião. Eu recebo que seja no próximo domingo, onde vamos estar falando aqui a respeito do Evangelho da incircuncisão sem inferno, porque o inferno não existe. Abençoados com todas as bênçãos.